3 pontos que os barbeiros erram na hora de fazer um atendimento. Primeiro, eles querem fazer o corte para eles e não para o cliente. Isso termina não fidelizando o cliente, porque o cliente quer o estilo dele, a maneira dele. O segundo ponto é não diagnosticar, né? O cliente chegar, ele analisar realmente qual é o estilo do dia a dia do cliente, qual a profissão dele, o que ele realmente precisa com o visual dele. E o terceiro ponto que seria ele se preocupar muito com a parte do visagismo, com a parte de olhar para o rosto do cliente, saber o que combina com ele, mesmo que ele queira dar o toque dele para fidelizar o cliente, porém ele tem que fazer a entrega, o que o cliente pediu. Então acho que o fator chave, no geral, seria você realmente satisfazer o cliente. Essa é a melhor saída que você tem para não errar. Vou te contar um segredo. A maioria dos barbeiros, eles querem entender como que o cliente gosta do cabelo. Quando ele perguntar para o cliente assim, o que você não gosta no seu cabelo? Nessa parte que ele perguntou para o cliente o que ele não gosta, ele vai ficar muito mais fácil. Porque geralmente quando a pessoa não gosta de alguma coisa, é aquilo que o barbeiro tem que tirar. Ou é aquilo que o barbeiro tem que mudar. Agora, quando ela pergunta o que a pessoa gosta, você fica tentando adivinhar outras coisas. E quando você pergunta, pô, meu cabelo é enrolado, mas eu gostaria dele mais liso, você vai se esforçar para deixar o cabelo do cliente muito mais harmônico, muito mais liso. Agora, se o cabelo dele for liso e ele gosta dele mais despojado, você vai se esforçar de uma outra forma. Então, tipo assim, pergunta para o cliente o que ele não gosta no cabelo dele. O que ele não gostar, aquilo vai te resolver mais fácil. O barbeiro, quando ele pega e ele quer fidelizar o cliente para ele faz um bom atendimento. E às vezes, como ele descobre que ele fez um bom atendimento e usa isso para outros clientes, quando aquele cliente volta e fala assim, cara, eu gostei muito do cabelo, mas ficou um pouco baixo, deixa um pouquinho mais alto. O barbeiro tem que entender e reconhecer que ele errou no corte. E isso, às vezes, é difícil do barbeiro aceitar. E aí ele entender que o cliente retornou, não foi pelo corte, foi pelo atendimento. Então ali ele consegue entender, porque tem cliente que realmente seu atendimento tem que ser melhor você conversando com o cliente. Tem cliente que não gosta de conversa. E tem cliente também que chega com um bom tempo, que você pode cortar o cabelo dele tranquilo, em paz, sossegado. E tem cliente que chega com tempo. Então ele vai te dar o tempo para você cortar o cabelo dele. Então esse fato você consegue fidelizar o cliente sempre para você. Você atender ele, né? Então não é simplesmente você oferecer uma água, um café, isso não significa que você fez um bom atendimento. Às vezes o bom atendimento é o que você conseguiu entregar para ele. Você conseguiu entregar no tempo que ele pediu, você conseguiu entregar no estilo que ele pediu, você conseguiu entregar realmente o corte que ele esperava, né, em determinado tempo e no atendimento correto. Como eu falei, às vezes o cliente quer desabafar com o barbeiro. Tem diversas vezes que o cliente quer falar sobre a família, sobre os negócios, sobre o emprego. Você tem que ter esse linguajar, esse papo bom do dia a dia. E agora tem cliente que não quer. E aí você também tem que saber respeitá-lo. E aí, tipo, pegar e falar assim, pô, na hora que ele tiver mais à vontade em conversar contigo, ele vai pegar e vai puxar algum assunto. Então hoje a dica é, você não atende um cliente com fone de ouvido, você não atende um cliente focado num filme que você está assistindo dentro da sua barbearia. Quando você vai atender um cliente, você tem que atender ele de verdade. Quando você trabalha com uma agenda com horário organizadinha, certinha, e aí na metade dessa agenda o cliente pede para... Ele só ia cortar o cabelo. Aí ele quer cortar o cabelo, fazer a barba e fazer uma sobrancelha, né? Se você trabalha com mais colaboradores na barbearia, se ele for para um trabalho extremo, como fazer uma progressiva, um botox, é aconselhável você sempre passar para um companheiro seu, porque você vai conseguir agradar gregos e troianos, né? Agora, se você pegar e entender que o cara realmente quer fazer uma barba no tempo de um corte, você tem que fazer com que o cliente também entenda a situação que ele te colocou e a situação que ele espera ser atendido, né? Ele entende que você tem um cliente na sequência, porque ele vai te perguntar, você tem como fazer minha barba? E se ele for um cara mais consciente ainda, ele vai falar assim, mas tem alguém na sequência? Né?
Agora tem cliente que não tem essa consciência, ele vai virar e falar, você pode fazer minha barba também? E aí jamais você vai falar assim, não posso, levanta da cadeira. Não, você não vai fazer isso, você vai pegar e vai falar assim, não, sim, com certeza, eu tenho um próximo cliente, mas eu vou avisar ele que eu vou atrasar uns 10 minutinhos, mas eu vou para fazer sua barba, tá bom? Tranquilo. Então você já fez uma parceria com o cliente que está sentado e com o cliente que está esperando. Ele já entendeu que aconteceu alguma coisa, que você não vai atender ele, vai atrasar ele 10, 15 minutos, mas que você vai fazer um bom atendimento. Então o importante é sempre você estar disposto a fazer. E quando você está disposto, o mesmo cliente que está na cadeira, ele entende, se você acelerar um pouquinho mais o processo, ele está entendendo por conta que você está fazendo tudo isso por causa do tempo que ele mesmo deu para você. Fazer com que os clientes voltem na sua barbearia, fidelizando eles, tem uma série de pontos, né? Eu uso o ambiente da barbearia, eu uso o corte, tem que ter um bom corte, tem que ter um bom atendimento. Então, no geral, eu acho que o que faz a diferença do cliente voltar na barbearia é ele ser marcado. Ele ser marcado por alguma coisa. O que marcou ele naquela primeira visita? Então, será que foi o oferecimento de um café, de uma água, um refrigerante, uma cerveja? Foi a entrega do corte, que foi um profissionalismo total? Foi o bom atendimento? Foi um papo bom? Foi uma risada que às vezes o dia dele estava tão conturbado que através de uma conversa que estava ali, ou através de uma conversa que estava do companheiro do lado, outro barbeiro, e vocês 4 em si começaram a dar risada. Então, tem alguma coisa que você tem que fazer com que marque aquela primeira visita. Isso vai praticamente garantir o retorno dele. E aí, a partir do segundo retorno, você já tem que fidelizar o cliente mais pelo corte, mais pelo atendimento de verdade, pontualidade. Então, isso aí você vai entrando para outros passos, né? Mas o primeiro passo é você marcar ele. Às vezes ele ir e ele comentar, vou dar um exemplo aqui para você, ele comentar sobre a sua mesa de bilhar, por que as bolinhas são numeradas. Por exemplo, a minha mesa de bilhar é um Mustang. Por que eu decidi ser um Mustang? Então, alguma coisa ficou marcado nele. Então, aquele que ficou marcado para o cliente é o que realmente vai fazer ele voltar e é o que realmente faz ele vai propagar a sua barbearia. Olha, eu fui na barbearia do Lelê, cara, lá o Lelê oferece café de 10 em 10 minutos. Eu fui na barbearia do Lelê porque lá o Lelê oferece café, água, refrigerante, cerveja e tem um baita atendimento. Eu fui na barbearia do Lelê porque eu joguei bilhar numa mesa Mustang, então eu jamais imaginei isso. Eu fui porque eu gostei da interatividade que teve, tinha fliperama, tava todo mundo interagindo comigo, eu não me senti um peixe fora d'água. Eu me senti realmente acolhido, eu me senti em casa. Eu acho que isso, deixar marcado, é o que vai trazer o cliente novamente para a barbearia. Eu vou muito com o linguajar do cliente, né? O que seria isso? Perceber alguns caminhos dele. Por exemplo, a idade, se ele foi com uniforme escolar, eu vou puxar algum assunto de escola. Se ele foi ali meio mais um senhor ou é um executivo, eu vou puxar algum papo meio que político. Eu quero interagir com ele. Se ele fizesse a entrega para mim, a partir do momento que ele der a primeira abertura, aí eu criei aquela oportunidade onde realmente eu vou pegar o cliente mais objetivo. Toda vez que ele vier na minha barbearia, ele vai falar sobre isso. Se o cliente for aquele cliente despojadão e tal, nós vamos estar falando sobre futebol e um monte de outras coisas. Então, tipo assim, como que você vai descobrir isso? Literalmente, você vai fazer um diagnóstico do seu próprio cliente. Você já fez o diagnóstico do cabelo, certo? E agora você tem mais 5 minutos para você fazer um diagnóstico do cliente e saber o que o cliente se sente mais à vontade em falar. Se ele gosta de falar de filhos, você vai falar de filhos. Se ele gosta de falar de viagem, você vai falar de viagem. Então, na realidade, você não é somente um ouvinte, né, na cadeira. Na sua profissão, as pessoas comparam o barbeiro como um psicólogo, né? Mas não é essa a realidade. A realidade é que o barbeiro, ele ouve e ele fala também, entendeu? E o psicólogo, ele está somente analisando. Não, o barbeiro não. Ele transforma o dia a dia daquele cliente que está na cadeira normal, porque o barbeiro que está ali atrás, ele é ser humano, ele passa por aquilo também. Então, tipo assim, às vezes ele está falando com o cara, um trabalhador do dia a dia, está falando assim, pô, minha mulher hoje colocou minha marmita
na minha mochila e esqueceu de colocar a mistura, cara. Você acredita? Eu comi só arroz e feijão. E aí aquele papo já começa, e aí na próxima vez que ele retornou, já vão estar falando sobre marmita, vão estar falando sobre o trabalho, já vão estar falando... Então é criar uma amizade, né? Eu acho que o barbeiro ele tem que ser igual aquela criança, sabe? Aquela criança que chega em qualquer ambiente e ela faz amizade com outras crianças muito fácil, muito rápido. Ele tem que se adaptar e a qualquer tipo de ambiente, ele tem que se adaptar a qualquer tipo de cliente, ele tem que ser versátil, ele tem que entregar realmente o que o cliente está pedindo. Não ser um psicólogo, pensar em dar conselhos, fazer, porque ele não estudou para isso. Literalmente ele tem que fazer com que somente aumente a autoestima do cliente. Eu acho que essa é a razão final em si de você fazer um bom atendimento ao cliente. Hoje na barbearia moderna, né, tem um sistema operacional a qual você consegue identificar cada cliente por nome, e-mail, telefone e tudo mais, né? Você faz ali todo o preenchimento de um cadastro do cliente. E através daquilo você consegue entender se o cliente, quanto tempo ele está frequentando a sua barbearia. Se ele frequenta 3 vezes no mês, se ele frequenta 4 vezes no mês, se ele frequenta 2 vezes no mês, 1 vez no mês. Então você tem que fazer aquele equilíbrio para saber se o cliente está voltando ou não. Entendeu? Se o cliente aparece na sua barbearia de festas e eventos, entender o porquê que ele está fazendo isso. Então nós temos hoje um sistema operacional nas barbearias Le Flash Power que resume tudo isso para você. Na barbearia antiga, eu fazia a maioria desse diagnóstico de clientes no papel, né? Então eu anotava no caderno, Elias, Marcelo, Cleiton, André, então eu colocava meus clientes ali, né? Até por uma agenda de telefone mesmo, diretamente no seu telefone, né? Você colocaria uma agenda ali com todos os números e escrito depois daqueles números clientes. Por quê? Porque automaticamente você rolando para cima ali aqueles números e nomes, você ia falar, opa, peraí, o André não está vindo. Então esse start vem na sua cabeça. Aí você fala, mas por que o André não está vindo? E aí se é aquele seu cliente que realmente você acha que da última vez você pisou na bola, porque o barbeiro ele sabe quando ele pisa na bola. Por conta da entrega, ele atendeu o cara rápido, às vezes ele sabe que ele pisou na bola porque ele não estava num bom dia, o corte não correspondeu. Porque tem cliente que ele exige o detalhe, o mínimo detalhe. Tem cliente que ele exige o corte. E tem cliente que ele exige somente o atendimento. O corte para ele é de menos. O que ficou. Ele é um cara básico. Você tem que entender qual que é o grau do seu cliente. No sistema operacional da barbearia moderna em si, ele vai te dar vários disparos para e-mail e SMS. Entendeu? Hoje ninguém olha mais SMS. Só WhatsApp mesmo, né? E e-mail, só quem trabalha com e-mail. Não ficam olhando constantemente, né? Então, tipo assim, de 100% das pessoas que não voltou na barbearia, por exemplo, não adianta você mandar um e-mail para ela porque ela não vai ler aquela formalidade, entendeu? Não adianta você pegar e mandar um SMS, eu percebi que você não veio na barbearia há 15 dias. O que está acontecendo? Você está pegando e está cortando em outro lugar? Você não vai mandar um e-mail formal assim para o cara. Na realidade, você vai fazer o que hoje? Tem um segredo, né? Você vai usar o seu WhatsApp, que está muito rápido hoje. Então, você já tem aquele número de clientes a qual você quer atingir. Então, divida ele em 3 e foque naquele primeiro de 1/3. Foque naquele pessoal e trabalhe um pouquinho mais diferenciado. Vá a cada um. Vou dar um exemplo de 100 clientes. Foque naqueles 33 clientes primeiro e veja daqueles 33 quem tem barba. Tem 15 pessoas que têm barba. E aí daquelas 15 pessoas que têm barba, você vai fazer uma abordagem diferente. Faça um vídeo legal para ele, fala, e aí barbudo, tudo bem? Você vai deixar esses cabelos do bigode entrar dentro da sua boca e ficar entrelaçando com os seus dentes e tal? Cara, vem pra cá, satisfação enorme te atender, viu? Marque o seu horário aqui pelo aplicativo da nossa barbearia e vou estar te esperando, viu? Tô aqui a semana inteira aguardando você. Ou você pode pegar e ficar esperando um xingo da sua mulher na sua casa. Aquele abraço, até mais. Então,
dá para você fazer esses vídeos e mandar diretamente, a pessoa fica muito feliz com isso. É certeza. E às vezes você vai pegar aquele outro pessoal que tem um cabelo que você diagnosticou que o cabelo do cara é um cabelo básico, por isso que ele não voltou. Ele prefere cortar, tem cliente que corta cabelo de 3 em 3 meses, para você ter uma ideia. E aí você começa a fazer uma abordagem mais simples, não tão agressiva, mas para que o cliente entenda que pode ser modernizado. Aí você vai já diretamente no nome dele. Fala aí, João, tudo bem? Ô, João, cara, essa semana estarei a semana inteira aqui, todos os dias você está a semana inteira na barbearia, certo? Mas se você não deixar como se o cliente entendesse que aquilo é exclusivo para ele, você não vai conseguir trazer ele até a sua barbearia. Essa semana eu estarei aqui a semana inteira, certo? Na barbearia e pronto para mudar o seu visual. Porque o cliente, quando ele é básico, ele sempre tem medo, mas ele tem uma vontade gigantesca por dentro de mudar o visual. Porque ele se acha muito básico. Só que ele tem medo dessa mudança. E se você for aos pouquinhos, você consegue fazer com que ele mude. Então eu acho que o WhatsApp hoje é o que traz rápido o cliente novamente para a barbearia. O que eu errei bastante como profissional barbeiro, eu errei assim em abrir mão do cliente. Sabe, o cliente não quer vir, não quer cortar comigo, confiar no meu profissionalismo e falar assim, beleza, pode ir, não preciso, vou atrás de outro cliente em si. E pensando como empresário hoje, eu busco essa alternativa do WhatsApp, faço esses videozinhos, a qual eu dei exemplo aqui para vocês. Para quê? Para que eu realmente pense no cliente, né? O cliente bem atendido, ele satisfeito, ele vai vir e ele vai até gastar mais com você. Porque às vezes não tá só naquela intenção assim, pô, eu preciso ganhar mais clientes. Não, trabalhe um pouquinho mais o cliente que você já tem. Às vezes aquele mesmo cliente que você vai estar trabalhando, ele tem um potencial um pouquinho maior em estar gastando ainda mais na sua barbearia, mesmo que você seja barbeiro de paixão, né? Você também faz o seu trabalho para ser rentável para você, para levar seu pão de cada dia para dentro de casa. Só que você tem que entender que o cliente tem que retornar de alguma maneira. Então, pensando hoje como empresário, eu acho que o caminho do WhatsApp é muito mais rápido do que qualquer outra alternativa. Depende muito do seu público também, né? Do seu cliente, mas eu acho que o WhatsApp ele atinge todos os públicos. Não é somente um público A, público B ou C, ele vai em todos. Segue uma dica, né? Como a gente falou aqui do WhatsApp, quando ele tiver com tudo separadinho, ele faz um grupo e manda ali algumas coisas via grupo, né? Quando ele não tiver, ele usar um sistema operacional, o sistema já vai simplificar bastante coisa para ele. O barbeiro que quer crescer um pouquinho mais, ele entende que às vezes ele contratando uma recepção, uma recepcionista ou alguém para ajudar ele, às vezes o barbeiro trabalha até sozinho, ele põe a esposa, a irmã, a prima, a tia, o cunhado, alguém para ajudar ele, simplifica bastante. Por quê? Quanto menos tempo ele perde com isso, mais ele consegue executar o trabalho dele. Então, às vezes, ele não pode pensar assim, pô, mas eu vou pagar hoje um salário para o fulano ou para a fulana me ajudar, certo? Só que se ele fizer tudo isso, ele está esquecendo que cada tempo que ele perde fazendo todo o trabalho de uma recepcionista, por exemplo, ele poderia estar cortando o cabelo e ganhando 4 vezes mais, 5 vezes mais o valor do salário da recepcionista. Então hoje o barbeiro em si ele tem que pensar dessa forma, ele tem que deixar cada um fazer o seu trabalho e fazer o dele. Então os vídeos quem tem que fazer é ele, certo? Mas se ele tiver alguma pessoa ali que já passou os números para ele, que já deixou tudo certinho, ele vai buscar aqueles clientes e trazer aqueles clientes de volta. Por quê? Sabe o que aconteceu comigo? Vou dar um exemplo aqui. Quando eu percebi alguns clientes que não estavam voltando para a barbearia, e eu comecei com esses videozinhos, eu percebi que o cara chegou na minha cadeira, quando ele sentou, ele falou, cara, ainda bem que você me mandou o vídeo. Você acredita que eu esqueci essa semana de marcar o horário? E aí, por quê? Porque no dia a dia dele não teve o tempo de marcar o horário dele. E aí, às vezes, ele fala, eu não vou lá no Lelê hoje não, porque tá cheio. E aí, quando você mandou aquele videozinho, você estimulou o cliente a retornar à sua barbearia.
Aqueles que não estão retornando, às vezes ele pode falar, pô, que legal, você viu, o barbeiro lembrou de mim e ele veio, mesmo que foi por uma lista de transmissão. Então vale muito a pena você fazer essa organização, perder esse tempinho aí, né? Então, entre 30 dias do mês, tente separar aqueles 10 primeiros dias e falar assim, não, esses 10 primeiros dias aqui eu vou fazer um administrativo do meu restante do mês. E aí esse administrativo eu vou ver quem é frequente, quem não é, quem eu posso trabalhar mais, o que eu posso fazer. Então, na realidade, hoje você tem que estudar todos os seus clientes, né? Que nem eu falei para vocês, às vezes a gente vai aumentar a rentabilidade da nossa barbearia pensando em ganhar mais com os nossos próprios clientes. Não esperando vir mais clientes novos, porque nós somos barbeiros, não somos robô. A gente não adianta você falar que eu quero cortar mais, a barbearia hoje moderna, ela tá exigente pra caramba. Então, tipo assim, ninguém aceita mais hoje qualquer tipo de corte. Hoje os cortes são detalhados, né? Então, o que termina acontecendo? Não adianta você pegar e falar assim, eu vou entregar qualquer coisa. Tente fazer um diagnóstico de todos os seus clientes e ganhe mais com eles. Às vezes ele está disposto a pagar muito mais pelo corte, ele está disposto a pagar mais por uma alternativa de barba diferente que você deu para ele, por algum outro motivo na sua barbearia. Ele está disposto, às vezes, a abrir um pouco mais a carteira dele para você. Só que daí você realmente tem que estimular o cliente a fazer isso, né? Então esse é o nosso trabalho, é pegar e entender o que é bom para o nosso negócio e falar para o cliente também que ele é muito importante, que ele é muito exclusivo, porque você tem um relacionamento tete a tete com ele, né? Então você fica ali frente a frente com eles, tem meia hora, 40 minutos, uma hora, diretamente com o cliente. Então, nessa parte da entrega, você tem que realmente ter esse relacionamento em saber se o cliente, ele vai te dar essa abertura para que você estimule ele mais para estar consumindo mais na sua barbearia, ou se ele realmente não te dá essa abertura. Mas ele é um cliente fiel também, está ali semanalmente, quinzenal com você ou mensal, e ele tem também tamanha importância. Às vezes o barbeiro em si tem que pensar nisso, né? Não pensar somente no cliente semanal dele. Pensar naqueles clientes que vêm de 3 em 3 meses, que corta somente na tesoura, tem o cabelo liso, escorrido e que gosta de mais volume. Mas quando eles vão até a barbearia, eles cortam baixo o cabelo para ter durante 3 meses o mesmo corte. Teve uma história comigo que foi assim, o cara corta o cabelo a cada 3 meses, por exemplo, e é só na tesoura. Só que toda vez que ele vai na barbearia, ele corta o cabelo dele baixo. E aí a pergunta que eu fiz pra ele, pô, mas você não precisa manter o visual, né? Você lida com o público, não é legal você sempre tá elegante, sempre certinho, com o seu visual bacana, né? Coloquei o cabelo como um cartão de visita, né? E aí ele entendeu que não, que quando ele corta abaixo e que o cabelo dele fica bom depois de 1 mês e meio. E aí eu peguei e falei, pô, então seu cabelo fica bom depois que ele cresce, né? Mais ou menos isso. Aí ele virou e falou assim, sim, ele sempre quando corta, né, fica muito baixo. Eu falei, mas você poderia falar isso pra mim e eu corto seu cabelo mediano, né? Mas às vezes eu cortei da maneira que você me pediu, então eu tô tentando te agradar. Aí só que fica aquele relacionamento de você entender o cliente, na verdade, né? Mas se você não estimular ele não vai cortar. Então hoje esse cliente que cortava de 3 em 3 meses, eu já consegui estimular ele corta uma vez por mês, entendendo que o cabelo dele não precisa ficar baixo. E ele esperar crescer para ficar no estilo que ele quer, né? Tem bastante cliente que é assim, ó, quando corta o cabelo, realmente o meu cabelo não fica do jeito que eu quero, mas 1 semana depois ele tá no jeito. E por que ele não cortou da altura de 1 semana depois? Entendeu? Mas vale a pena você entender primeiro o cliente. Eu gosto de ver o cliente ostentar em falar que tá cortando na barbearia do Lelê, sabe? Eu acho isso fantástico. Pode ser a minha primeira barbeariazinha lá do bairro e eu quero que todo mundo fale ali, sabe? Então, eu busquei muito isso, né? Eu busquei a propaganda primeiro, né? Antes de qualquer outra coisa. Tem um segredo aqui, vou contar pra você. Eu buscava muito o artista do bairro. Isso me deu muito retorno. Sabe o artista do bairro? Qual que é o artista do bairro?
O cara que é aquele cara que do bairro que é o mais bonito, e aí todo mundo fala dele. Então é o cara do bairro que tem o carro mais legal e todo mundo fala dele. Então eu buscava cortar o cabelo desses caras. Aquele cara que realmente era o mais feio do bairro, eu buscava cortar o cabelo dele porque se uma hora ele casasse, ia falar, graças a Deus, casou pelo cabelo que eu cortei. E aí, então, aquele cara que era mais feio, não é mais feio, agora ele é apresentável, bonito, ele não ficou, mas ele é apresentável, então é uma coisa muito legal. Eu sempre busquei os artistas do bairro. Eu gosto disso, realmente, de ter a propaganda natural. Essa propaganda natural, ela faz a sua barbearia ter bastante clientela. Então, você tem que buscar realmente os artistas do bairro. O cara dono da banca de jornal, porque ele lida com o público, então ele vai propagar a sua barbearia fácil. As pessoas que olharem para ele vai ver que realmente é um bom corte que está nele. Aquele cara que é um jogador de futebol que não deu certo, mas ele joga na várzea, né? Ele é um jogador de bairro ali e que ele joga bem pra caramba e todo mundo fala dele. Pô, você viu lá o Gé? Pô, o Gé joga pra caramba, meu. Você viu lá e tal, mas você viu o cabelo que o Gé tá agora? Meu, o Gé tá amassando, tá cortando lá no Lelê agora. Então, essas coisas é fantástica, eu gosto pra caramba, porque através do Gé vem um monte de barba pra mim. E o cara joga bola pra caramba. Ou você viu o Marcelo lá? Pô, vi o Marcelo. Mas, pô, você viu o cabelo do Marcelo? Tá top, mano. Tá top, é. E aí você vê que é aquele cara que é o roleiro do bairro, sabe? Ele troca celular, troca carro, ele troca tudo. Então ele é o roleiro do bairro e que todo mundo fala dele. E isso é legal, né? Eu sempre busquei esses clientes. Eu busquei em ter os meus artistas de bairro para saber que a minha rentabilidade ia ser muito bacana, porque quanto mais aqueles artistas frequentassem a minha barbearia, eu ia manter ela cheia, né? Porque tem muitos admiradores. E às vezes no bairro as pessoas não entendem isso, né? As pessoas não vê que o seu bairro é repleto de artistas. Só você pegar a pessoa certa e colocar ela na cadeira. Quando você pegar a pessoa certa e colocar ela na cadeira, fica fácil. Mesma coisa você cortar o cabelo do Neymar. Você cortou o cabelo do Neymar, você tem cliente pelo Brasil inteiro, né? Mas se você não está trabalhando no Brasil inteiro, você está trabalhando no seu bairro, o importante é você pegar o Neymar do seu bairro. Você pegou o Neymar do seu bairro, você vai ver que o sofrimento é muito menos do que você ficar correndo atrás. Nós, como profissional da barbearia hoje, né? Às vezes você tem que ficar correndo atrás de um artista, às vezes você tem que ficar correndo atrás de um jogador de futebol, de um cantor, e que a sua realidade é totalmente diferente. Porque o artista, às vezes, as pessoas nem vê, né? E você vai ficar torcendo por uma postagem dele para ter esse retorno. Agora, se o artista de bairro, você não tem nem postagem, você tem ele não ao vivo, você busca referências nele. Ô, você sabe o André? Sei, então, você gostou do cabelo dele? Putz, gostei pra caramba, Lelê. Então, posso fazer igual dele? Seu cabelo é quase igual, vamos fazer? Vamos. Então, através disso, você consegue muitos clientes. Promoção é muito bom. Promoção, acho que todo mundo gosta de promoção, né? Acho que essa palavra promoção é fantástica. A pessoa chega e quer ganhar alguma coisa. O cliente quer ganhar alguma coisa, mas tem que tomar cuidado, tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque às vezes quando a gente faz uma promoção em cima da mão de obra, ela não vai se valorizar. E aí, por que disso? Por exemplo, se você pegar e não se valorizar primeiro, as pessoas não vão te valorizar. Então elas acham que a sua mão de obra não vale nada. Você faz da hora que quiser, do jeito que quiser, da maneira que você bem entender. Então elas não querem pagar por isso. Então toda vez que você colocar em xeque-mate a sua mão de obra como promoção, às vezes pode ser um fator negativo para você. Por quê? Porque qualquer coisinha que o país passar ou alguma outra coisa assim, o que vai terminar acontecendo? A sua mão de obra primeiro que vai ser rifada, né? Automaticamente a sua mão de obra já vai cair pela metade. E como que você se valoriza? Entendeu? Se você parar para analisar, um médico não faz promoção. Agora, medicamentos, sim. Então, eu acredito que promoção sempre tem que ser em cima de produtos. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes tem aí, você pega um cartãozinho de 10 cortes, você ganha um. Hoje, na minha barbearia, o valor do corte é R$55, certo? Esses R$55, se você parar para analisar,
10 cortes você ganha um, eu estou perdendo R$ 55 da minha mão de obra. Agora, se você parar para analisar, além de eu estar perdendo o produto que eu estou passando, energia, a estrutura no geral, eu também estou pensando da seguinte forma, pô, se cada 10 cortes eu virar para ele, quando você completar 10 cortes, eu vou te dar 10 cervejas. Vou dar só um exemplo. Cara, você já pensou nessa loucura do cara virar e falar, meu, cada 10 cortes, ele chamar 10 amigos para tomar cada um uma cerveja? Ele virar e falar assim, não, eu vou te dar 10 cervejas. Ou um adolescente, ó, eu vou te dar 10 refrigerantes quando você completar 10 cortes. Você parando para analisar, você gastou metade do valor do seu corte, comprando cerveja ou refrigerante. Só que que você estimulou? Você estimulou uma promoção. O cara tá louco para ganhar aqueles 10, alguma coisa assim, ele vai chamar os amigos para beber, porque ele não vai beber 10 sozinho. Então isso é muito bom, é muito importante. Por quê? Porque o cliente em si, ele quer ganhar. Não importa o que seja, é promoção, ele quer ganhar. Agora, se o que ele está ganhando é a sua mão de obra, você não vale nada. Entendeu? Então, peraí, por que você pode dar a mão de obra? Então, a mão de obra hoje ela tem que ser valorizada. Pra caramba, esse é o meu ponto de vista, né? Eu acho que até teria que ter um piso aí, sabe? Igual a OAB, né? Os advogados em si, eles têm aquele livro, ó, eu vou fazer o seu caso por tantos por cento. Já na barbearia não tem isso, né? Eles não têm o piso de quanto que vai ser o valor do corte. Tem barbearia que cobra R$5, tem outra barbearia que cobra R$500 no corte. Entendeu? É uma coisa muito diferente. Então, tipo, se tivesse um piso, ó, todo mundo cobra R$50. Não pode ser mais e nem menos. Entendeu? Então, tipo, eu acho que as coisas começariam a melhorar pro ramo da barbearia em si. Nós estamos lutando por isso. Mas eu acho que você valorizar sua mão de obra é muito importante. Por exemplo, eu valorizo muito, né? Isso eu estou falando do meu exemplo, da minha barbearia, né? Tem outras barbearias com grandes nomes da barbearia brasileira que fazem diferente, mas aí cada um defende seu ideal, né? Eu trabalho na minha barbearia, eu tenho hoje uma rede de barbearias com mais de 15 barbearias, né? Mas na barbearia a qual eu trabalho, são 13 profissionais. Desses 13 profissionais, o valor do corte do Lelê é R$55. O valor do corte dos colaboradores barbeiros são R$55 também. Tá, mas por que você não cobra mais, Lelê? Então, porque eu não acho justo. Se eu cobrar mais, eu estou desvalorizando os meus profissionais. E aí o que termina acontecendo? O que adianta, então, eu ter uma barbearia grande, eu tenho uma barbearia que eu quero que funcione, sendo que o único cara lá dentro profissional sou eu, o restante não é. Só que eu sou um ser humano, eu não vou cortar 100 cabelos em um dia. Agora, com uma equipe de 13 pessoas, você pode ter certeza, eu corto 100 cabelos em um dia. Fácil. Cada um pegando menos do que 10 cabelos, eu vou cortar 100 cabelos em um dia. Então, para mim, vale muito mais eu funcionar com uma equipe do que somente o Lelê. Entendeu? Então, eu acho que hoje valorizar a sua mão de obra é fundamental para o seu negócio dar muito certo. Para as pessoas entenderem que aquilo que elas pagam não foi somente a autoestima, foi o que você estudou, foi o que você aprendeu, é a sua habilidade especial. Entendeu? E se ela está usufruindo daquela mão de obra, ela tem que pagar por aquilo, né? Então isso é muito bom, é muito importante, você não se desvalorizar. Agora, você relacionar produtos é mega legal. Faz um plano de pontos, você vê que esse plano de pontos é bem legal, acho que é moda hoje, né? Então planos de pontos também é bacana. Ó, a tantos pontos atingidos você ganha uma pomada modeladora, tantos pontos atingidos você ganha um gel, a tantos pontos atingidos você vem aqui na barbearia e você vai ganhar, você vai cortar o cabelo e você ganha uma limpeza de pele, entendeu? Você está valorizando a sua mão de obra e agregando um outro produto junto, entendeu? Então isso eu acho que é aprender a se valorizar, né? Toda vez que você criar uma promoção sacrificando a sua mão de obra, você pode ter certeza, se abrir um vizinho do seu lado e ele cobrar mais barato do que você, sabe o que você vai fazer? Você vai cobrar mais barato que ele. E aí ele, como concorrente, se ele tiver mais fôlego que você, ele vai cobrar mais barato que você. E aí você, porque já está mais tempo no bairro, você vai cobrar mais barato que ele. E aí vai chegar uma hora que o seu corte tem que ser de graça.
porque não tem valor. Eu cheguei nessa conclusão de que o profissional ele tem que se valorizar por conta de permutas, né? Como que seriam essas permutas? Por exemplo, tem aquele jogador, tem aquele artista e tal, ou alguma outra coisa assim, que ele vai cortar o cabelo contigo e automaticamente ele não vai pagar, porque você vai usar a imagem dele, né? Só que eu fui viajar para cortar cabelo de jogadores de futebol em si, né? Mega importante comentar sobre isso. Eu percebi que assim, eu viajei, eu passei o dia inteiro cortando, trabalhando, fazendo o meu serviço, só que quando eu voltei para casa eu voltei sem dinheiro. E se eu ficasse na minha barbearia, eu tinha ganhado muito mais. Eu tinha feito de uma forma diferente. Não que os artistas, jogadores, não tenham que ter essa permuta, é a imagem deles, eles criaram, estão corretos, estão cobertos de razão. Mas eu era meio que contra, eu consegui enxergar isso. Pô, nós estamos indo gratuitamente, não estamos sendo valorizados. E, peraí, aonde vale tudo que eu estudei, aonde vale tudo que eu aprendi no ramo da beleza, barbearia em si, você fazer tudo de graça, entendeu? Então, eu acredito que você está esperando um dia ser reconhecido por isso. Só que o start que eu tive foi aonde ligou mesmo a máquina, onde virou a chave, foi quando eu falei assim, não, peraí, eu preciso me valorizar. Eu não acho isso certo, não acho isso justo, então eu vou pegar e vou fazer da seguinte forma, a partir de hoje eu me valorizo. E aí não menosprezei esses, entre aspas, artistas, jogadores, cantores, não menosprezei, só que assim, eu fiz de uma maneira diferente. Eu quis com que eles entendessem que era meu trabalho e que eu realmente precisava lucrar com aquilo para ter o meu rendimento, para também ter a minha vida social, para ter o meu projeto andando, né? Para pagar minhas contas, comprar o leite dos meus filhos e assim sucessivamente, porque não é um favor que você está fazendo cortando o cabelo de alguém, né? É um trabalho. Então, esse trabalho, você tem que ser reconhecido por isso, né? Eu acredito que até muito barbeiro hoje quer ser reconhecido na mídia porque também deve ter ficado de saco cheio de achar as pessoas pensar que o trabalho dele é um favor. E aí ele quer ser reconhecido de qualquer forma, ele ultrapassa qualquer obstáculo, ele luta, ele faz, e às vezes ele ainda faz um monte de outros trabalhos gratuitamente, simplesmente para ser reconhecido e virar e falar assim, pô, eu não faço isso de graça. Então é uma coisa que o barbeiro está gritando, está falando assim, é um trabalho, me respeite. Teve um exemplo no passado que muita gente virou para mim e falou assim também, cara, barbearia não dá nada. Você ser cabeleireiro masculino, tá por fora, você não ganha dinheiro. O que ganha dinheiro é cabeleireiro feminino. Feminino que é auge, o cara ganha com química, com isso, com aquilo outro, né? E hoje eu vejo muitos salões femininos migrando para barbearia, né? Muitos artistas cabeleireiros também fazendo o quê? Fazendo a migração para a barbearia. E aí pode ser o quê? Hoje é o boom da barbearia? Pode ser isso também. Mas eu acho que alguns barbeiros hoje conseguiram se valorizar, por isso que trouxe essa nação embaixo e todo mundo começou a apoiar a mesma tese de valorização. Então, finalizando tudo isso, para você atender bem o cliente, não é somente você oferecer um corte, o seu serviço, uma água, um café, o ambiente da barbearia, não é somente isso. É você realmente entender o cliente. Entendendo o cliente, você vai entregar sempre o seu melhor.